Cumprimento a todos, meu nome é Jair, sou professor do Colégio Logosófico da Unidade Cidade Nova, trabalho com as disciplinas de Matemática e Física para o 9º ano. Nas aulas de Física, 2 conteúdos que trabalhei com os alunos foram as ondas sonoras e a óptica, na intenção de que os adolescentes viessem a colocar em prática os conhecimentos adquiridos e estabelecessem uma correlação com a convivência e também a importância da solidariedade. Para isso, os alunos foram estimulados a utilizar a observação. Foram desenvolvidos conceitos fundamentais como tipos de meios onde as ondas sonoras se propagam, se esse tipo de meio, líquidos e gases, oferecem ou não as mesmas condições a essa propagação do som. O que muda? Velocidade, frequência, timbre de um para outro. Efeitos sonoros, como por exemplo a reverberação e o eco. E ressaltado como as ondas sonoras são importantes, não só para a comunicação, mas também para a medicina. Foi feito um experimento onde comprovou-se teoria e prática, e os alunos manifestaram a partir disso dúvidas e questionaram hipóteses diversas sobre o assunto. Alunos que tocavam instrumentos musicais foram convidados a trazê-los para a sala de aula, para que pudéssemos comprovar que o timbre é uma propriedade que permite diferenciar sons e vozes. Em óptica, se estuda a luz, fenômenos luminosos, bem como formação de imagens, tanto em espelhos planos como também em espelhos esféricos. É feita uma comparação entre as características da luz e também das ondas sonoras, proporcionando aos alunos a oportunidade de correlacionarem esses conhecimentos adquiridos com a convivência e a importância da colaboração e também da solidariedade por meio da observação. Com o objetivo de favorecer aos alunos a utilização da observação para fins sempre úteis, que possam, aí no caso, colaborar com o processo de evolução e sendo férteis para auxiliar a inteligência na ampliação dos conhecimentos, propus uma atividade prática, onde os alunos pudessem constatar aquilo que aprenderam na teoria em óptica e utilizar a observação. O ensinamento norteador do trabalho. Abre aspas. A observação consciente há de ser serena e constantemente realizada. Sua crítica, produto da observação, deve ser sempre construtiva e inspirada no exclusivo anelo de ajudar, e agirá bem se usar para recolher elementos positivos que sirvam à sua inteligência para aumentar os valores de seu espírito. Fecha aspas. Exegese logosófica, página 85. Nesta etapa conceitual do método logosófico, levei aos alunos que observar é uma faculdade da inteligência. Frisei que essa faculdade deve ser orientada para fins úteis ao processo de evolução e que todas as observações devem ser férteis para auxiliar a inteligência na busca de elementos que possam ampliar conhecimentos e saberes. Destaquei que a observação não deve ser utilizada para criticar, mas sim servir para o melhoramento individual. O que eu observo no outro, eu devo voltar para mim mesmo e ver se possuo, seja positivo ou negativo. Assim, o ser humano se converterá num espelho, no qual verá projetada a sua imagem. Aprendemos com o outro e também ensinamos. A tarefa 1 consistiu na sondagem. A necessidade da observação, ela é de extrema importância, principalmente quando os órgãos dos sentidos são privados de atuarem. Nesse caso, como colocar em prática nossas defesas e atuar de forma positiva na percepção daquilo que nos rodeia. Como trabalhar a amizade
e a confiança. Os alunos redigiram um texto, imaginando como seria caminhar sem luz ou sons que pudessem orientá-los em sua trajetória. Como fariam para chegar a um determinado destino sem erros ou sofrerem quedas? Nesse momento, quando formos intercambiar as respostas, muitas foram as dificuldades que os alunos relataram, como, por exemplo, ficar parado ali devido à ansiedade e não conseguir sair do lugar, passar por medo, usar o tato para tentarem se guiar, porém sem saberem onde iriam parar, e concluíram como a luz e como as ondas sonoras são de extrema importância no nosso cotidiano. Nessa etapa, trabalhamos a fase da observação de si mesmo do método logosófico. Tarefa 2, ela consistiu na parte prática. Unindo a prática e a teoria, eu propus aos alunos uma atividade onde eles estariam usando pequenos espelhos planos. A intenção dessa atividade foi apresentar aquilo que aprenderam sobre ondas sonoras e sobre ótica, usado em seu favor em caso de ausência de um desses assuntos abordados. Mostrar de forma aplicativa os conceitos também trabalhados em sala de aula e que eles também iriam trabalhar a observação dentro de si mesmos à medida que essa prática fosse executada. Em ambiente externo, cada um desses alunos recebeu um pequeno espelho plano. Esse espelho plano seria posicionado acima dos olhos, sobre a testa, e os alunos estariam caminhando em linha reta ou fazendo curvas, olhando para os espelhos e vendo o reflexo do solo. Nesse momento, eles estariam sendo guiados por um outro colega de sala. Com isto, os alunos não tinham uma visão direta do espaço a ser percorrido, porque eles olhavam para o espelho, viam o reflexo do solo e eram orientados pelo colega que estavam a seu lado. No percurso de volta, esse espelho foi reposicionado. Ele ficou abaixo do nariz, os alunos olhavam para baixo e viam no espelho o reflexo do céu. Coisas ali que não são observadas no dia a dia ficaram bastante aguçadas pelos alunos. E para concretizar a fase final, os alunos caminharam agora com os olhos totalmente vendados. A visibilidade era zero, nada eles conseguiam ver. A orientação nesse momento era 100% feita por aquele colega que estava ali ao seu lado. Chegou ao auge o momento da confiança naquele colega, porque ele passou a ser os olhos daquele que estava com a venda. A percepção auditiva levou alguns alunos a questionarem o que se estava passando naquele momento ao seu redor. Sons de pássaros cantando, sons de algo que caía, sons de automóveis na pista. A observação tomou proporções simplesmente fantásticas durante a execução dessa atividade. A tarefa 3 consistiu num intercâmbio feito em sala de aula. Parte experimental concluída, voltamos para a sala e o momento foi livre para que essas duplas se manifestassem a respeito da atividade. Trocas de opiniões, experiências, como eles se sentiram orientando, sendo orientados, olhos vendados ou olhando numa direção que não era aquela da caminhada. Como foi trabalhado isso dentro do conteúdo. E eles escutavam atentamente as falas dos demais colegas. Alguns faziam anotações. Valores foram extremamente ressaltados nesse momento, como confiar no potencial, como agir sem medo. A felicidade daquela experiência brotava em seus sorrisos. A observação de si diante de desafios propostos trouxe reações positivas e satisfatórias. Amizade, confiança, gratidão
foram alguns dos conceitos cultivados durante a execução dessa atividade. Alguns registros elaborados pelos alunos. Os grandes aprendizados da atividade foram a observação e a confiança. A observação se fez presente a todo momento, mesmo com os olhos fechados. Eu tinha certeza de que conhecia cada detalhe do colégio, mas percebi que não. Os detalhes passam despercebidos no dia a dia. Basta olhar com mais atenção e observar que sempre estiveram presentes. A confiança que existe quando você não vê à sua frente é algo que se destaca. Quando percebe que andaria de olhos fechados ao lado de uma pessoa merecedora dessa confiança. É um sentimento muito forte, sólido, um dos pilares de amizades tão bonitas. Com toda a certeza, todas as coisas que aprendi com este experimento vou levar para a minha vida. Tanto observar os pequenos detalhes, como conhecer o ambiente em que estou, confiar no outro e me esforçar e ter atenção para tentar me orientar pelo caminho. Na fase final da experiência, realizamos um exercício agora com observação voltada para o interior de cada um dos alunos. A eles foi proposta uma atividade onde cada um recebeu um espelho plano, agora de maior tamanho, e eles estariam visualizando a própria imagem através desse espelho, olhando para o seu interior, voltando o pensamento para o seu interno, observando os seus valores, pensando como acontece a evolução de si, a evolução consciente. A oportunidade de beneficiar-se dessa atividade proposta abriu possibilidades maiores para perceberem a origem dos erros e aprimorarem o sistema interno, evitando que aconteçam novamente. Alguns depoimentos. Como pessoa, reconheço em mim valores e virtudes que posso levar para o resto de minha vida, mas também apresento aspectos que precisam melhorar. Valorizo muito meu esforço, que se revela quando consigo realizar algo de bom. Na atividade proposta, me vejo como uma menina esforçada e que se importa com família e amigos. É difícil para mim enxergar meus pontos positivos. Preciso aprender que sou capaz e que posso confiar em meu potencial. A atividade me levou a pensar em meu equilíbrio interno. Cultivar valores e virtudes. Preciso aprender a ter mais paciência, saber controlar a ansiedade, ter mais responsabilidade. Conclusão é que a observação ela deve ser considerada como uma questão fundamental, essencial para a evolução consciente do ser humano. Devemos ser capazes de observar principalmente aquilo que não é palpável, mas também o que se passa ao nosso redor para aprendermos, voltando para nós mesmos, realizando a observação consciente. Assim, as mentes irão se tornando aptas a observar sobre vários ângulos necessários, ampliando ainda mais a nossa capacidade.